Olá, sexto ano, tudo bom? Espero que todos estejam bem, tranquilos em casa. Vamos dar sequência. Hoje nós vamos falar sobre motivos para se fazer arte. É legal porque nós vamos fazer um contexto amplo, que começa lá da Idade Antiga e vai até a arte contemporânea, para vocês entenderem o que motiva um artista a fazer arte e por que isso também é considerado arte, como essa influência, por que a gente tem que sempre falar de contexto histórico, de tudo isso, porque como o mundo reage no momento é como a arte vai identificar algumas referências para si. Então vamos começar aqui com a nossa apresentação. Eu começo falando da arte egípcia, porque a arte egípcia, assim como nas outras as outras duas em sequência, também usam o mesmo motivo para se fazer arte, que é o aspecto religioso. Aqui a gente tem uma linha do tempo para a gente perceber essas características egípcias e o porquê desse motivo. Aqui, ó, a gente vê a referência de dois deuses egípcios e isso está totalmente atrelado à sua temática, que são as principais características, que é religiosa. A gente tem nos fatos históricos desse momento o sistema da escrita, que foi o primeiro, né, os hieroglifos, que foi o primeiro sistema de escrita que nós temos na história da humanidade, e a construção das pirâmides também, que é um aspecto arquitetônico. Não foi o primeiro, porque nós já estudamos que na pré-história já existiam estruturas arquitetônicas construídas no período neolítico. Então aqui a gente tem uma evolução muito grande, porque já envolve questões matemáticas muito detalhadas, que foi a construção das pirâmides. Depois a gente vem com a temática da escultura, que tem uma retratação do aspecto étnico-racial, né? Fala da questão de como essas pessoas tinham suas fisionomias, e a gente fala desse nome relacionado ao fenótipo, quando a gente fala das características físicas de algum povo. Então, o fenótipo africano presente aí na arte egípcia, né, importante porque muitas dessas esculturas foram retiradas de sua identidade e foram modificadas ao longo da história com as invasões europeias no continente africano. É bom a gente ficar ligado nisso, vocês vão aprofundar isso mais no sétimo ano. Aí a gente tem na pintura a regra da frontalidade. O que é isso, gente? A regra da frontalidade é nada mais, nada menos que eles retratarem os deuses com a cabeça e as pernas de lado, né, os membros de lado, porém o tronco de frente, né? Vê que os ombros estão sempre de frente, né? O ideal, ela com aquela posição ali, com a cabeça de lado, os dois deveriam estar apenas com o perfil aparecendo, mas as pinturas egípcias mantêm os troncos frontais, e isso tem um porquê, né? A lei da frontalidade, ela visa fazer com que o espectador valorize mais e que isso tem uma questão mística envolvida, que é totalmente religiosa, dizendo que os deuses seriam mais adorados e mais reverenciados por estarem retratados com um tronco de frente. Aqui na arquitetura a gente falou ainda das pirâmides e vamos seguir agora para o segundo movimento, que fala também do mesmo motivo para se fazer arte, que é a arte bizantina. A arte bizantina, é importante a gente entender que já na Idade Média, a gente começa a perceber que a temática religiosa já está ligada à figura cristã, né? A gente já tem aí a imagem de Maria com o menino Jesus, né? E tudo isso porque nesse período o imperador, ele não só era um administrador, como ele também era uma figura santa. Então ele tinha os dois poderes, era uma figura teocêntrica, né? Tudo girava em torno dele. Então ele tinha o poder de administrar o Estado, como ele também era a pessoa respeitada em relação à fé e em relação aos conhecimentos religiosos. Então a gente vai entender que ele também vai ser retratado nesse período bizantino como sendo um ser
religioso, né, vangloriado e respeitado. Ali a gente falou antes da técnica de pintura, que a gente já entra com a técnica do mosaico, né, que foi o suprassumo desse momento. O mosaico é uma técnica muito difícil de ser executada, porque são pedaços de azulejo que precisam ser colados lado a lado e se encaixando até formar uma imagem. E esses mosaicos são gigantescos, então requer um trabalho de muita paciência. Agora a gente entra no terceiro período, que agora a gente já está na Idade Moderna, né? Nós falamos da antiga, na Idade Média, agora a gente chega no período moderno, quando a gente vai falar sobre a pintura barroca. A pintura barroca nada mais foi do que um momento em que ela chegou a calhar, chegou para conter um salvamento, vamos dizer, quer dizer, para prestar um socorro. A gente vivia um período da Inquisição, né, em que a gente saía dessa ideia da Idade Média, em que não se podia cultuar outras religiões, né? E quando a gente entra no período barroco, o protestantismo surge e tudo isso modifica muito a sociedade. O que acontece? O protestantismo também é uma nova maneira de se adorar a Deus, é um novo momento em que a gente relaciona aqui no Brasil como o evangélico, né? E nos Estados Unidos, o protestante geralmente são aquelas igrejas de origem da música gospel, enfim, em cada continente e em cada espaço ela se manifestou de formas diferentes. E esse momento aqui da pintura barroca, a religião cristã, né, vinda lá de Roma, a Igreja Católica, ela vai usar a pintura barroca com as suas pinturas de aspecto religioso. Então, eu coloquei o Caravaggio, porque o Caravaggio está no nosso livro, e ele é grande mestre da pintura barroca. A gente vai perceber que ele tem uma perfeição, né, numa riqueza de detalhes. A gente segue aqui para vocês poderem entender melhor como é teatralizado esse trabalho, e dizem que alguns historiadores falam que ele realmente teatralizava essas cenas, que ele colocava as pessoas sentadas com os figurinos para ele poder pintar, como se fossem modelos vivos, e ele usava essa teatralização, ele usava inclusive a própria iluminação, usava a iluminação natural, tirava a telha do telhado para poder entrar um raio de luz aqui, ele tem noção de como ele trabalharia essa luz e sombra. Ele é considerado o grande mestre da luz e da sombra, e talvez por isso ele tenha tanta característica realista, o que traz uma noção de verdade para a gente. E justamente por essa noção de verdade é que essa temática religiosa, ela mexe com a gente, porque a gente já vê que Jesus está nessa imagem como uma figura do povo, né? Assim como os seus apóstolos que estão. O nome desse quadro é a Ceia de Emaús, então ele faz uma referência à Santa Ceia, né, em que Jesus senta com seus apóstolos, só que dessa forma ele está de uma maneira muito mais popular, o que faz com que os fiéis ou que os apreciadores de arte se sintam próximos às questões religiosas, né, do catolicismo. E isso não distancia como era antes, né? Não coloca a religião católica longe dos fiéis por estar totalmente endeusada e talvez muito distante do povo, e talvez isso tenha trazido essa questão de outras pessoas procurarem outras maneiras de se manifestar a fé. E por isso, né, essa reforma protestante aí trouxe esse medo, esse caos nesse momento em que a arte se inseriu. Agora a gente vai falar um pouco da arte contemporânea, gente. Esse é um artista que eu admiro muito, que é o Banksy.
o Banksy, na verdade, não é esse, né? Esse aqui é um stencil, uma técnica de stencil que o Banksy executou na Palestina. Essa obra foi feita na Palestina, que é um local marcado por muitos conflitos, né? Conhecido mediaticamente por um espaço de conflitos, mas ele retratou essa obra e a gente consegue entender o motivo dele fazer arte num espaço em que é tratado como um espaço de conflitos, e ele traz essa imagem de uma pessoa que seria praticamente um manifestante, só que ao invés de estar atacando bombas, ele está atacando um buquê de flores. Então, o que torna o Banksy um ativista social, político, e que traz uma reivindicação aí da gente reavaliar como é que nós estamos vivendo em sociedade hoje, pregando novos valores e criticando alguns outros. Vamos seguindo aqui com outras obras dele, aí a gente vê também mais uma crítica social, né? Uma criança revistando um militar, né? A arma ali colocada na lateral. Esse é o Banksy, como ele se apresenta. Ele é um artista que ele não revela a identidade dele, ninguém sabe ao certo como ele é. Ele se protege quando ele vai pintar, ele tem um grupo de colaboradores que ajuda ele na hora de produzir suas obras. Então, eles colocam tapumes em volta do Banksy para que ele possa pintar e fazer os seus stencils e sair de maneira em que não seja reconhecido. Está sempre coberto com capuz, e é interessante porque não revelar a identidade também cria uma polêmica. Ele é o grafiteiro mais famoso do mundo, talvez por isso, por essa polêmica, e isso que instiga a gente a querer saber quem ele é. E essa jogada de marketing foi super importante, porque traz a visibilidade ao trabalho dele. Talvez se ele fosse uma pessoa comum, que fosse muito conhecida e fizesse a mesma temática, não fosse tão famosa. E essa sacada dele de não se revelar é o que faz com que o trabalho dele tenha uma representatividade muito grande. E o Banksy também, ele bem se joga numas maluquices. Uma vez ele entrou dentro de uma galeria de arte em Nova York com um saco de papelão e, de repente, tirou uma obra dele de dentro desse saco de papelão e pendurou na parede do Museu do MoMA. E é engraçado. Audacioso. Essa é uma outra obra em que ele também foi audacioso. Ele colocou alguns bonecos de pelúcia num caminhão e colheu sons de frigoríficos, não, de matadouros, e colocou nesse caminhão. Esse caminhão ficou passando pela cidade de Nova York, onde tem a maior concentração de açougues, né? E também mais uma crítica social, né, à indústria alimentícia e à morte de animais. Eu não sei se ele é vegetariano ou vegano. Aqui está outro grupo interessante, o Guerrilla Girls, que é um grupo de ativistas feministas que traz também uma temática interessante. Elas também escondem suas identidades, porque chama a atenção, assim como o Banksy também faz, e elas são conhecidas como ativistas que fazem críticas ao fato de mulheres não estarem tão inseridas no mercado de arte, e principalmente pelas diferenças raciais, entre outras coisas, dentro do campo artístico. E elas vão trazer várias exposições fazendo essas críticas, né? Esse, inclusive, é um cartaz que pertence a uma exposição que foi feita no Museu de Arte de São Paulo. Elas são conhecidas por colherem dados, né, estatísticos sobre essas questões, então isso é importante. Elas não tratam de questões ideológicas, elas tratam de números. Então, elas dizem que apenas 6% dos artistas do acervo em exposição, né, ou seja, 6% do que foi colocado dentro do Museu de Arte de São Paulo pertencem a artistas mulheres. Outros
os outros porcento são todos masculinos. Então, 94% das obras vêm de artistas masculinos. E 60% desses 94% de obras que pertencentes a homens são de mulheres nuas. E aí elas trazem essa reflexão para a gente entender se realmente existe essa necessidade de se valorizar tanto apenas artistas masculinos e valorizar tanto a exposição do corpo feminino como obra de arte. Essa aqui, esse cartaz é a cabeça delas de gorila com uma pintura do Ingres, que é uma pintura também tradicional, né, que faz referência à arte tradicional e, portanto, esse recado aí social. Gente, espero que vocês tenham gostado. Seguimos em frente. Até a próxima aula. Beijos, beijos, beijos. Estou morrendo de saudades de vocês. Tchau.